Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como eu planejo e monto e crio as minhas receitas de kefir. Então eu estou aqui com um PDF que eu escaneei, mas eu gosto de escrever, então eu peguei uma caneta, papel e fiz algumas anotações no qual eu montei ou planejei uma receita de kefir que eu quero testar. Então a ideia é preparar um kefir de água, no qual eu vou utilizar camomila e maracujá. A base dessa fermentação será um chá de camomila e depois eu farei a adição de maracujá. Então, é uma dica interessante para quem quer fermentar, para quem quer seguir uma receita, sempre chegar nos resultados ou mesmo entender melhor o processo, você anotar observações ou anotar as receitas que você faz. Então, por exemplo, uma vez anotado e eu fazendo o que está anotado, para repetir é mais fácil. Então, eu consigo criar melhor essa noção. Então, fica a dica. Anote as suas receitas, anote os resultados também depois de feitas. Use folhas, ou compre um caderninho, ou mesmo use um arquivo no seu computador, mas anote as receitas, anote o que você está fazendo, para que você não esqueça e depois não consiga mais repetir tal resultado. Então, eu gosto de começar aqui. Eu coloquei a data, 3/6, lote 1, que é o primeiro lote dessa bebida. Eu vou utilizar um volume de 2 litros, 2.000 ml, e eu quero trabalhar com 160 gramas de demerara, vai corresponder a 8% de açúcar no meio. Eu sei que o kefir fermenta na faixa de 5 a 10%, então eu resolvi trabalhar com 8%, pois eu não quero muito açúcar residual, mas ainda eu quero um pouco, então eu trabalho numa faixa um pouco mais alta do que o normal, 5%, que é a fermentação no dia a dia. Como que eu vou preparar isso? Então eu vou preparar uma infusão, eu imagino fazer dessa forma, então eu planejo seguir isso, fazer uma infusão de 500 ml com 2 colheres de camomila, ferver 500 ml, desligo, adiciono as 2 colheres de camomila, deixo 10 minutos de infusão, cool. Vai estar quente, eu adiciono o restante da água, 1.500 ml, e espero esfriar até a temperatura ambiente. Daí entra aqui uma coisa que pode ser interessante, por exemplo, medir a densidade. Quem tem refratômetro pode medir o Brix. Eu prefiro a densidade, então eu vou medir a densidade e vou adicionar os grãos de kefir, 8 colheres, que corresponderiam uma quantidade suficiente para fermentar 2 litros, e vou deixar fermentar. Depois que fermentar, eu creio que vai levar 3 a 4 dias para fermentar. Eu vou coar os grãos e vou medir a densidade desse que acabou de fermentar, para ver se deu uma diferença, se consumiu açúcar ou não. Lógico, aqui na fermentação, pelo olho eu já consigo ver se está fermentando ou não. Se tiverem grãos boiando, se estiverem desprendendo CO2, bolinhas de CO2, já dá para saber se está fermentando. E também o gosto, então eu posso provar e medir a densidade. No invase, o que eu vou fazer? Eu vou coar os grãos de kefir, vou adicionar 100 ml de suco de maracujá concentrado, que vai corresponder a 50 ml por litro. Como a camomila é um sabor, um chá que tem uma nota mais delicada, ele é marcante, mas ele não é tão forte, não é muito agressivo, eu não posso utilizar muito maracujá. Então, se eu quero uma bebida que apareça a camomila e o maracujá, eu vou utilizar uma quantidade pouca. Essa quantidade corresponde a 5% de volume adicionado. Eu poderia trabalhar com menos. O normal, aqui no Brasil, o pessoal gosta muito para adicionar sabor ao kombucha ou mesmo ao kefir, utilizar 10% ou mais. Eu acho que tira o gosto da bebida e você mascara tudo e, lógico, se você utiliza, por exemplo, 10% de suco de uva, o que vai predominar vai ser o sabor da uva. Então não faria diferença eu utilizar essa base que eu estou utilizando. Por isso que eu penso, se eu quero que apareça a camomila e o maracujá, eu tenho que dosar a quantidade dos dois. Depois de adicionar o suco, eu pretendo engarrafar e esperar carbonatar. E lógico, eu vou anotando o tempo aqui, conforme for fazendo cada etapa, eu vou anotando o tempo. E lógico, depois que eu adicionar o suco, na hora de engarrafar, eu quero saber a densidade que foi para a garrafa, porque essa densidade vai me informar de maneira relativa o quanto açúcar foi para dentro da garrafa. Então, se
passar o tempo e não formar gás, eu sei que foi muito pouco açúcar para dentro da garrafa. E se formar muito gás, eu sei que foi muito açúcar. Então a densidade acaba sendo uma medida que me indica uma relação de quanto açúcar foi engarrafado. Então eu não quero que forme muito gás, mas eu também não quero que fique sem gás. Então essas medidas me mostram o limite onde eu posso trabalhar. E aí eu pretendo testar essa receita nessa primeira vez com 2 litros, utilizando garrafas plásticas, garrafa PET reaproveitada, e caso dê certo, na segunda vez eu já pretendo utilizar garrafas de 600 ml de vidro, reaproveitando garrafas de cerveja, com rolha, com rolha não, com aquela tampinha, e utilizando um arrolhador para fechar. Então é assim que eu monto uma receita. Essa é a ideia geral. Então eu vou para a cozinha, vou fazer e vou anotar tudo que eu observar, alguns detalhes eu posso ir anotando aqui embaixo, anoto as datas, o tempo. Então aqui eu coloquei página 1 e vou fazer essa receita, e depois quando eu abrir e provar, eu vou ter o veredito final. Então eu fecho essa receita e isso fica anotado para que, se um dia eu queira repetir, eu tenho todas as informações do que aconteceu. Então eu posso anotar aqui, fermentação, opa, aqui está fazendo frio, então eu posso anotar inverno. Eu posso fazer anotações que me ajudam no futuro, se eu precisar refazer essa receita ou melhorá-la. Eu utilizei, por exemplo, aqui 100 ml de suco de maracujá. Na hora que eu abrir, e se eu constar que está muito forte o maracujá, eu posso pensar, opa, para a próxima receita eu vou utilizar metade, 50. Então, anotar é uma coisa muito importante. É assim que eu monto as receitas. Eu monto na mente primeiro e depois eu vou fazer na prática. Essa, no caso, eu não vou gravar a parte prática, mas eu pretendo talvez mostrar o resultado dela aqui.